Hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto, certo? Na página 67, todos encontraram? A hermenêutica nas narrativas do Antigo Testamento. Vamos ler aí. Outra categoria literária da Bíblia são os textos narrativos. As histórias bíblicas compreendem boa parte das Escrituras. Só no Antigo Testamento as narrativas chegam a ser 40%. São as narrativas, são histórias, né? E no Novo Testamento temos porções nos 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. Portanto, no que tange a hermenêutica, como podemos fazer uso dos textos? Como interpretá-los? Essa é a grande questão, né? Como interpretar os textos? Não é um grande desafio isso? Você ler aquele texto, entender o texto, que já não é fácil. Aí depois, como interpretar aquele texto? Já aconteceu de você ler e falar, nossa, não entendi nada. Fiquei boiando, né? Aí você consegui entender o texto, depois de muito... E agora, como interpretar esse texto? E como aplicar esse texto? Que também é difícil, tá? Então nós vamos, no que tange a parte da hermenêutica, nós vamos estudar como podemos interpretar esse texto, como interpretá-los corretamente, sem desconsiderar seu sentido literal, mas também aplicá-los à vida cotidiana. Daqui a pouco nós vamos falar aqui sobre o corpo de um sermão, quais são os pontos importantes, os 3 cernes, os 3 pilares da hermenêutica. Aguenta aí que daqui a pouco já vamos falar. Essas são as perguntas que precisam de respostas, a fim de que o intérprete faça uso correto do texto. Tá? Porque o problema hoje, irmãos, é que as pessoas estão pregando. Estão. Tem muito pregador. Tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Mas o problema é que tem gente adulterando o texto, massacrando o texto, né? Deturpando o texto, estrupando o texto. Esse que é o problema. Aí você ouve aquilo, fala, depois você acaba de ouvir. Para quem não entende nada, fala, glória a Deus. Mas para quem entende, fala, nada a ver. Exatamente. Nada a ver. Esse que é a questão. Então, como interpretar o texto de maneira correta? Tá? Vamos pegar só um exemplo antes da gente continuar. É um texto conhecido, por exemplo, Juízes, capítulo 6. Né? Quem não conhece a história de Gideão? A gente lê a história do Gideão, todo mundo sabe. Gideão estava malhando trigo no lagar, no lugar que era usado para pisar as uvas, justamente para esconder os midianitas. E quando a gente lê o texto, aí a gente vai aplicar ele para o nosso dia a dia, a gente vai dizer, quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, ó, olha, até dá um tema para a mensagem, né? Como descobrir a vontade de Deus para a sua vida, baseado na história de Gideão, né? E Gideão é um homem que, você lembra? Ele pediu um monte de sinais para Deus. Deus, o Senhor é comigo, né? Ele pediu pelo menos 4 sinais a Deus. E dá um tema bom, não dá? Como descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Eu vi um irmão esses dias, a irmã chegou para ele e falou, pastor, eu estava querendo comprar um comércio. Eu vi a irmã falando para o pastor. Ele tinha acabado o culto. Eu estou querendo comprar um comércio e eu não sei se eu devo comprar ou não. Custa 250 mil reais e o rapaz está me oferecendo. E é um comércio assim. Eu pensei, né? Bom, quem vende o negócio está dando dinheiro? Ninguém. Né? Se ninguém vende um negócio que já está dando dinheiro, né? Se não está dando dinheiro, tem alguma coisa que precisa ser mudada, né? Aí eu fiquei, não, mas irmã. Aí quando ele falou o valor 250, o pastor assustou. Falou, vai que eu falo para ela comprar 250 mil e depois ela vai. Falei, não, mas faz o seguinte, pede um sinal para Deus. Pede um sinal, que nem Gideão, que pediu lá, pôs um velo de lã. Então é que Deus usou um irmão para falar comigo, né? E eu estou assim meio em dúvida. Então pede um sinal para Deus. Aí, baseado na história de Gideão, e às vezes a gente pega esse texto, olha irmãos, você peça um sinal para Deus, quando você for, pede um sinal para Deus confirmar. Aí a gente vai entender o quê?
que Gideão era um homem valente, porque Deus chega para ele e fala, né, Juízes 6, versículo 10, a 11, 12 ali, mais ou menos, diz assim, ó, o Senhor é contigo, varão valoroso, né? O Senhor é contigo. Aí a turma fala, olha, Gideão era um homem valoroso, era um homem valente, enfrentou um exército com 300, não é bem assim. Se a gente olhar bem o contexto, se a gente analisar bem, vamos analisar o contexto? O Senhor aparece para ele e fala, Gideão, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo para livrar Israel da mão dos midianitas. O que ele tinha que fazer nessa hora? Crer, não é? Mas não é, era um anjo que estava falando, era o próprio Senhor que estava falando com ele, ó, o Senhor é contigo. Ele falou, será mesmo? Eu sou o menor, da minha tribo, a minha tribo é a menor. E da minha tribo, a minha família é menor. E da minha casa eu sou o menor. Deus está falando, e daí? Não estou falando isso, eu estou falando que eu sou contigo. Ah, Senhor, mas se o Senhor é comigo mesmo, então dá um sinal para mim, eu vou pegar, fica aí, não vai embora não, vou pegar um cabrito, fazer um bolo para o senhor come aqui, foi lá. Deus consumiu aquele, ele falou, Deus é comigo mesmo. Só que aí ele acorda no outro dia de manhã, então tá bom, Senhor, para livrar Israel, amém, eu vou livrar. Aí ele acorda no outro dia de manhã, o que acontece? Passado o tempo, mas será que o Senhor é comigo mesmo? Ai meu Deus do céu, eu não sei não. Vou pedir um, Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, vou pedir um favorzinho pro Senhor. Eu vou colocar um velo de lã, né? Ele pegou um velo de lã, vou colocar um velo de lã na terra. E vou pedir uma coisa para o Senhor. Amanhã cedo, quando eu acordar, eu queria que o velo de lã ficasse encharcado de água e toda a terra ficasse seca. E a Bíblia diz que no outro dia ele pega o velo de lã, espreme uma taça de água dentro do velo de lã, né? Deus é comigo mesmo, glória a Deus. Mas chegou no outro dia e falou, Senhor, será que o Senhor é comigo mesmo? Faz o seguinte, Senhor, vamos fazer outro sinalzinho, mais um só, não leva a mão, não fica bravo comigo. Que toda a terra esteja molhada e o velo de lã esteja seco. Aí acordou no outro dia de manhã, o velo de lã seco e a terra toda cheia de orvalho. Oh, glória a Deus, o Senhor é comigo. Mas os dias foram passando e Gideão falou, ai meu Deus, será que o Senhor é comigo mesmo? Qual era o tema que nós tínhamos que dar para essa mensagem? Em vez de dizer assim, como descobrir a vontade de Deus? Não. Deus não gosta de cabra frouxo. Acho que seria o melhor tema para essa mensagem. Né? O Deus paciente. O Deus paciente. Né? Deus não usa, Deus quer cabra macho. Deus quer homem que creia nas suas promessas. Aí ele fala, Senhor, me dá um sinalzinho, mais um sinalzinho. Por que ele estava pedindo sinal para Deus? Aí ele vai pedir Juízes 7, versículo 10, ele fala, me dá um sinal. Ele desce com o seu servo, né, o Pura, e vai lá no arraial dos filisteus, lá meio escondido, e daqui a pouco ele vê dois camaradas conversando. Ele falou, olha, é o seguinte, rapaz, esse Deus de Israel aí que todo mundo está falando, esse Deus aí é tremendo, hein? Esse Deus, essa noite sabe o que eu sonhei? Um bolo enorme, parecia uma roda, e esse bolo vinha rodando no meio do arraial dos filisteus e acabava com todo o arraial dos filisteus. Aí ele voltou e falou, agora Deus é comigo mesmo. Agora eu estou vendo que ele... Olha quantos sinais que ele precisou. Aí Deus falou, não, para você não pensar que é você que livrou, escolhe os homens aí. Chamou, tinha 32 mil. Fala que os covardes que voltam, só ficou... Do tipo de Gideão tinha 20 mil, voltou tudo. Aí sobrou 10 mil. Ele falou, agora aquele que bebe água, lambe água como um cão, esse, quanto sobrou? 300. Para mostrar que quem livrou Israel foi ele, não Gideão e nem os homens estavam com ele. Mas por que Gideão, a gente olhando no contexto, por que Gideão pediu um sinal? Porque o povo pagão daquela época, eles viviam pedindo sinais aos seus deuses. Por exemplo, ao Deus Lua, eles pediam sinal ao Deus Sol. Então, pedir sinal era coisa de pagão. Lembra dos profetas de Baal? Que pediu um sinal para Baal?
Fala, o Deus que mostrar um sinal, esse será Deus. Por quê? O povo de Baal acreditava nos sinais deles. Aí Elias falou, para acabar com essa palhaçada, então vai, pode ir, que sinal vocês querem? O Deus que manda fogo do céu é o Deus de Israel. Tá? Meu Deus não tem esse negócio, não precisa de sinal. Mas já, só para mostrar para vocês que Ele é Deus, Ele vai fazer isso para vocês. Lembra do povo lá que, na época de Jesus, falou, ó, essa geração me pede um sinal, não é? O verdadeiro crente, ele não precisa, a pregação correta é essa, o verdadeiro crente não precisa de sinal, ele só precisa crer na palavra de Deus. Aí eu vou lá na profeta Dom Doquinha, lá, se a profeta Dom Doquinha falar, eu vou. Irmão, a palavra de Deus diz, o Senhor é contigo. Se Ele é contigo, que as bênçãos do Senhor te alcançarão, para que eu vou acreditar em outra coisa? Teve um irmão que chegou para mim um dia e falou, posso eu vir aqui pedir um sinal aqui de Deus, eu quero comprar um carro. Eu falei, olha irmão, Deus não falou nada para mim. Aí ele foi numa irmã lá que chega de Santa Rita, chamava Irmã Maria do Porrete. Nossa, que nome! Profeta mesmo. Olha, Irmã Maria, eu vim aqui para a senhora porque eu quero comprar uma Brasília. Brasília era carrão na época, né? E o carro, ó, tá perfeito, Irmã Maria. Tem uns defeitinhos lá, mas... E não falou para a Irmã Maria qual que eram os defeitinhos. Ai, vai ver meu motor. Ai, mas ele estava tão empolgado e escondeu da Irmã Maria os defeitinhos. Sabe qual que eram os defeitinhos? A Irmã Maria falou, compra meu filho, que é de Deus. Ai, Jesus. Sabe qual eram os defeitinhos que o carro tinha? Se ele tivesse falado os defeitinhos para mim, eu já tinha mandado ele nem comprar na hora. Nem precisava olhar. Mas ele falou, qual eram os defeitinhos? Estava escapando a quarta marcha. Maravilhoso. O motor estava fundido. E os pneus estavam tudo careca, estava com problema de amortecedor. Escapamento estourado, eram os defeitinhos que tinha. Comprou e daqui uns tempos ele chegou e passou, oraram por mim, eu estou numa situação difícil, o que eu faço agora? Eu comprei um carro, a irmã lá falou para mim comprar, e eu no carro não consigo sair com ele porque os documentos ainda estão atrasados, o motor está fundindo, não sei o que. Eu falei, irmão, o senhor que fez o angu, agora o senhor come. Vai lá com a Irmã Maria e come junto com ela, senta na mesa lá e come com ela lá. Agora eu que vou resolver o problema que o senhor fez com a Irmã Maria? Se vira. É a geração que quer sinal. Então o texto, a gente tem que olhar, precisa ler o texto, irmão, leia o texto, o que o texto está querendo dizer, né? O que ele está falando ali. Então essa história está falando mais de masculinidade, o cara tem que ser macho hoje, entendeu? Tem que ser homem, parar de depender dos outros, depender de tudo, aprender a dobrar o joelho e parar de ficar pedindo sinalzinho. Dá um sinalzinho aí, Deus. Abanda a mão para mim aí, para o senhor saber que o senhor... Não, ele já está dizendo... Pela própria palavra, o maior sinal é as escrituras, tá? Então aqui, o que nós podemos aprender aqui? A paciência, qual é a mensagem que esse texto está dizendo? A paciência de Deus com Gideão. Aí se encaixaria, né? Um Deus paciente, né? Que sabe lidar com gente frouxa, sabe lidar com gente, né? Não como descobrir, se você pegar esse tema aqui, como descobrir a vontade de Deus para a sua vida, eu vou rasgar seu diploma de teologia. Vou rasgar, né? Então, e outra, aí depois disso, nós vamos aprender daqui a pouco, qual o sentido canônico desse texto? Que sentido canônico que eu tenho nesse texto? Porque tudo na Bíblia, ela tem uma mensagem cristocêntrica. Noé tinha uma mensagem cristocêntrica, Abraão tinha uma mensagem cristocêntrica, Rebeca com Isaac tinha uma mensagem cristocêntrica. Qual a mensagem cristocêntrica? Porque toda a nossa mensagem que nós vamos pregar, irmãos, ela tem que ser cristocêntrica. É nisso que pecam os coaches por aí da vida. Vocês notaram que as mensagens dele não são cristocêntricas? É mais de autoajuda do que a ajuda do alto. É muito boa a autoajuda, mas falta a ajuda do alto no texto. Aí faltou tudo. Por exemplo, só no velo aqui, vamos pegar o velo aqui. O que está simbolizando esse velo? Esse velo pode simbolizar Jesus. Por que não? Ele fala, olha, que o velo esteja molhado e toda a terra esteja seca. Quem é essa terra seca? Nós. É Jesus que desceu essa terra cheia da água. A água que é o quê? Palavra. Mas aí a Bíblia diz que no outro dia o velo estava seco e a terra estava molhada. Porque a Bíblia fala que ele esvaziou-se de si mesmo.
para que nós pudéssemos receber essa palavra. Não diz Isaías que ele esvaziou-se? Isso é uma conjectura. É uma tipologia, né? Podemos fazer uma tipologia. Não é conjectura, é tipologia. Então. Tipologia é quando você pega uma pessoa e com Jesus. Essa é uma metáfora. Entendi. Uma metáfora. É uma conjectura, sim, Tá. uma conjectura. É uma conjectura, tá? Por exemplo, que outra conjectura nós podemos tirar disso? A outra conjectura é que Gideão, ele foi um homem simples que Deus usou para libertá-lo das mãos do midianita. Jesus era um homem simples de Nazaré que Deus usou para libertar toda a humanidade. Então há uma mensagem cristocêntrica aqui, tá? E qual a mensagem que nós podemos extrair desse texto também? Que Deus nos usa apesar das nossas fraquezas e covardia. Você pode ser uma pessoa fraca, uma pessoa covarde, mas Deus vai usar você. Glória. Assim como ele usou Abraão, lembra? Abraão duvidou. E Sara também duvidou da promessa, sim ou não? Sim. Como que chamava a criança que nasceu? Sabe o que quer dizer a palavra Isaac? Sorriso, risada. Por quê? O anjo falou, por que você riu? Aí falou, não ri não. Riu sim. Vai chamar risadinha agora. O menino vai chamar o nome de risadinha, que você vai ser besta. Riu. Aí lá na frente ele fala que a mulher dele contou uma meia verdade. Falou que é a irmã dele, né? Uma meia verdade. Com medo. Mas quem Deus chamou para ser o pai da fé? Aquele que era fraco. Aquele que tinha um monte de defeito. Quem que usou para ser um amigo de Deus? Um homem que cometeu um adultério. Um homem que cometeu um homicídio. Quem que Deus usou para libertar Israel? Um homem que era gago, que era pesado de língua. Um homem que tinha matado um egípcio. Que tinha cometido um homicídio. E Deus usou para ser o libertador. Quem Deus chama, ela chama, Jeremias, eu estou te chamando, não, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Quero nem saber, para mim você é um profeta que eu escolhi para a nação de Israel. Entendeu? Quem que Deus usa? Um Pedro, analfabeto, temperamental. Pedro era nervosinho, não era? Temperamento forte. Um homem temperamental que ele usa. Para quê? Para ser o chefe da igreja, para ser um líder maior da igreja de Jerusalém naquela época. Quem mais? Ele pega um Timóteo que era jovem, um Timóteo que era medroso, um Timóteo que era tímido, e Paulo escreve uma carta para Timóteo, Timóteo, não seja tímido, que ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Deus não te deu um espírito de covardia, e quem se tornou Timóteo? Um homem como um dos maiores líderes da igreja de Éfeso. Então Deus nos usa apesar das nossas fraquezas e covardia. Essa é a mensagem. Deus pega as coisas fracas para manifestar o seu poder, tá? Pega um cara fraco, mas Deus usa ele do mesmo jeito. Essa é a mensagem do texto. E nós não podemos estrupar o texto, tá? Só para a gente